João 15, 1 a 5. E queria convidar que você lesse na sua palavra, na sua casa, né? Nessa semana. João 13, 14, 15, 16, 17, né? Que são as palavras de Jesus quando ele estava um pouco antes, né? As últimas instruções de Jesus, um pouco antes dele ser preso e ir para a cruz, ele conversou com seus discípulos as coisas mais importantes, né? Que a gente nunca deveria deixar de dar importância para isso, né? Então a gente muitas vezes aponta para tantas coisas. A gente tem falado, né, sobre nessa série de sermos cheios do Espírito em João 14, né, e João 16 também a gente tem citado bastante, mas hoje eu queria que a gente lesse João 15, 1 a 5, porque eu acho que é muito importante quando a gente pensa, a gente fala, o que é estar cheio do Espírito, né? Ou andar em Espírito, e a gente esquece de alguns conceitos que são bastante importantes aí. Então, João 15, 1 a 5 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Essa é a palavra do Senhor que eu queria estar compartilhando com vocês essa noite. E eu queria... Opa! O projetor ele bateu um ventinho e subiu lá. Mas a primeira linha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, quando a gente fala, né, até o nome aqui, vineyard, né? Não sei se vocês sabem o que significa vineyard. Imagina. Tem a vineyard, né? Não é um vinho que arde, que é um vinho velho. Tem gente que pensa que isso aí é um vinagre. Não é, né? O que é vineyard? Vinha, né? Vem de videira, né? Então é porque foi traduzido aqui e, na verdade, o pessoal, para não traduzir, porque se usa muitas coisas, isso aqui no Brasil, igreja videira, né? No Chile, tudo o pessoal fala casa da vinha. E para a gente, então, vinha é vinha. Mas o que é videira na Bíblia? Quando Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, Jesus estava falando de várias coisas. No capítulo 14, Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quando Filipe falou, mostra-nos o Pai, basta, Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus começou a ser muito contundente. E quando chega no capítulo 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Jesus fez uma para os judeus, no contexto que ele colocou ali, foi uma coisa muito, muito incisiva, porque a videira, no Velho Testamento, é Israel. Vocês vão ver lá em Romanos, quando Paulo fala, né? Olha, Deus cumpriu a promessa dele, né? Cumpriu através de Jesus. Israel foi a videira, vamos dizer assim, infiel, mas Jesus foi a videira fiel e deu fruto, né? Então, e se Deus usou Israel ao longo da história, mesmo sendo infiel, ele também pode enxertar de volta. Paulo estava falando de uma profecia lá do Velho Testamento, chamando Israel de videira. Então, quando Jesus chegou e falou assim, eu sou a videira verdadeira, ele chamou para si, né, todas as bênçãos, chamou para si tudo que Deus quer fazer, né, aqui na terra, através dele. Ele é o centro daquilo que Deus quer frutificar aqui na terra. E o meu pai é agricultor. Então, Jesus colocou aqui, de outras maneiras, Jesus chegou e falou assim, eu sou o centro. Entendeu? Você quer ver alguma coisa de Deus? Eu sou a videira verdadeira. Porque depois ele vai falar, sem mim, nada podeis fazer. Não tem fruto, não tem como ter vida. Eu sou a fonte de vida. Jesus foi muito claro. Eu não sei como você encara isso, como você tem passado esse tipo de experiência, mas toda vez que a gente começa a falar de verdade hoje em dia,
né? Hoje a gente fala, cada um tem a sua verdade, não é isso? Verdade é relativo, né? Então Jesus, no capítulo 14, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele falou: escuta, eu sou a fonte de vida, né? Eu sou o único lugar que você pode encontrar Deus. E eu estava ouvindo um pastor num debate, e ele falou uma frase que eu achei muito interessante, né? Que, em geral, aqui da onde a gente vive, quando você fala que você conhece a verdade, você sabe da verdade, vão achar o que de você? Um cara humilde ou um cara arrogante? O que vocês acham? Arrogante, né? Ele falou, mas no cristianismo, a verdade de Jesus, ela é interessante, porque ela, muito longe, em Jesus a gente tem convicção sim de uma verdade, mas ela é uma verdade que nos humilha. Na verdade, se você for pensar sobre a cruz de Cristo, ela é uma verdade que nos envergonha, né? Porque Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado. Paulo fala, ele veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dá vergonha, né? Ninguém quer saber, você já pensou? Alguém falar assim, sair na televisão, né? Que o cara pagou uma dívida aí de 1 milhão, aí descobrir que a dívida era sua, que você estava devendo na praça. Ninguém quer contar. Os fariseus, eles queriam falar que conheciam a verdade, mas eles ficavam de arrogância, mostravam para os outros que eles sabiam as coisas, que eles eram religiosos. Então, ser religioso, ou saber a verdade no conceito deles, era por arrogância, porque eles queriam ser melhor que os outros. Mas o que Jesus falou aqui, eu sou a videira verdadeira. E a forma com que Jesus nos deu a vida, né? Para que a gente pudesse viver, ele deu a sua própria vida. Então fala lá em Filipenses também, né, que embora sendo Deus, ele se fez humilde como a gente, né? Ele morreu a minha vida, a minha morte, para que a gente pudesse viver a vida dele. Amém? E o meu pai é agricultor. A Bíblia fala que, está escrito, né, que um plantou, o outro regou, mas Deus dá o crescimento. Então, essa vida de Jesus em nós é o Pai, né, que envia. Em capítulo 14, nós já lemos, fala assim, se alguém me ama e guardar os meus mandamentos, né, eu e meu Pai viremos nele e faremos nele morada. E não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito Santo, para que ele está com vocês, e com vocês estará em vocês. Amém? Então, meu pai é agricultor, ele que cuida dessa vida que é colocado dentro de nós, né? Essa vida que vem através de Jesus, mas vem pela semente da palavra em nossos corações. E aí ele vai falar que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Essa frase que está falando aqui, estando em mim. Aí ele fala assim, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, essas duas palavrinhas, estarem em Jesus, né, e permanecer em mim. Se você for no Novo Testamento, essa frase, estar em Cristo, é a frase talvez que a gente mais precisa entender, né? Que é um estado, estar em Cristo. Abre lá, se você abrir Efésios 1, deve ter mais ou menos umas 11 menções. Geralmente a gente fica preocupado com um monte de outra coisa dentro daquele texto de Efésios 1. Mas se vocês forem ver a ênfase do começo ao final, aquele que está em Cristo, né? Nele, estando nele. Você vai em Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem uma nova vida dentro dele. Então, todo ramo que estando em mim está ligado, está em Cristo, né? Em Salmos fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, estar. Quando a gente vê as duas irmãs, né, receberam na casa delas, Maria e Marta receberam Jesus, né? As duas receberam Jesus. Então, sobre esse estar em Cristo, dá fruto ou não dá fruto. Uma delas estava preocupada em receber todo mundo, estava ansiosa, chamava Marta.
que ela ia fazer? Com muitos serviços. Serviço pode ser uma coisa boa, ou pode ser uma coisa ruim, porque Jesus falou: Marta, Marta, você está ansiosa com muitos serviços. Maria não, estava sentada aos pés de Jesus. Então, aquele que está em mim, como você está em Cristo, será que você está atento à presença? Nós cantamos aqui, né? Não dá vontade de parar, a presença de Deus. E eu estava meditando enquanto a gente estava aqui, falando com Deus nesses cânticos. A palavra fala: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Interessante que encher do Espírito, falando salmos, hinos e cânticos. A palavra de Deus, quando ela é cantada, quando ela é falada, quando a gente lembra de coisas que a gente... A palavra de Deus é a semente, a palavra de Deus ela é vida. Ela começa... Deus usa, sabe? O Espírito Santo de Deus lembra coisas da gente, quebra, constrange a gente. Aquele que está em mim. E muitas vezes nós estamos na presença de Deus, nós estamos que nem Marta, né? Ansioso. Deus está presente em todo lugar, é fato. Mas nós não estamos dando atenção para a presença dele como Maria fez, sentou aos pés do Senhor. Então, habitar com Jesus. Porque fala que aquele que não dá fruto, de alguma maneira, está, mas não está, né? É que nem lá a igreja, em Apocalipse, aquela igreja que não é fria e nem quente. Está e não está. Não dá fruto. Porque aquele que está, de fato, produz fruto. E é interessante isso, né? E todo aquele que dá fruto, ele poda. Então, a gente estava orando aqui, falando, creio que o Alexandre teve uma hora que estava orando, falou: Deus formando o caráter em nós, né? Ele vai podar, né? Quando você dá fruto, na verdade Deus está transformando. Enquanto você está em Cristo, o Espírito Santo, pela graça de Deus, está trabalhando em nós. Por nós, né? A primeira obra de Jesus: eu sou a videira. Ele agiu, ele deu a sua vida por nós. Então, a graça de Deus agindo por nós. Mas no segundo momento que a gente vê, nesse segundo trecho aqui, ele está falando da graça de Deus operando em nós e através de nós para dar fruto. Amém? E operando em nós, ele poda. Quem já chorou aí quando Deus podou alguma coisa em você? Dói, né? Dói ou não dói? E interessante que parece que em cada um esse podar é diferente, né? O podar pode ser uma limitação que você enfrenta, pode ser alguma coisa que você gostaria muito de poder fazer, né? E na minha vida 51, pode falar assim, né? Mais que meio século. Se eu olhar para trás, na época eu achava que era terrível as perdas que eu passei. Mas hoje eu sei que perdas que Deus me fez passar, me permitiu me preservar, porque se eu não tivesse limite, eu não tinha juízo, vamos dizer assim, né? E é que nem o pastor, às vezes, quebra a perna de uma ovelha para não aprontar muito, não é isso? E limita mesmo, né? A gente, muitas vezes, se a gente tivesse muita condição, fosse muito perfeito, né? Fosse muito bom, né? Não tem... Sabe o que acontece? A gente não tem humildade, a gente começa a confiar na gente mesmo. Então, muitas vezes é bom a gente ter limite, né? E Deus vai podando. Vai podando para a gente saber, né? Quando você pensa que o seu galho está muito bom, está dando muito fruto, né? Você olha lá e fala: que galho bonito que eu sou, né? Aí corta tudo de novo, você fala: e agora? Não tem mais nem folha, como é que eu vou dar fruto de novo? Para você lembrar que o fruto vem da obra de Deus dentro de você, né? Você fica olhando e fala: mas vai dar fruto esse negócio? Não é possível, agora estava tão bom, né? Estava funcionando, né? Sabe, quando você acha que está tudo no equilíbrio. Eu mesmo, quando pai novo, né? Então, de repente, você pensa assim, né? Poxa, agora eu já sei dar conta dos filhos. Daí o filho vira adolescente. Fala: pô, agora não sei mais nada. Né? Porque o filho tem uma hora lá que o pai é herói. Tudo que ele fala, o outro ouve. Aí vira adolescente. Aí depois deixa de ser adolescente, né? A gente, lá em casa também, não tem nada a ver com filho, hein? Tem os cachorros, né? Então, o cachorro não obedecia. De repente, quando eu consegui, achei que eu já virei domador de cachorro, que o Buddy está ficando velhinho.
Ele começa a obedecer. Veio o novo lá, né? Não consigo dar conta do cachorro, né? Eu falo uma coisa, ele faz outra, né? Então, Deus faz esse tipo de coisa para podar a gente, para você saber que você não é nada sem Ele, né? E não chora, não fica bravo, né? Se você dá fruto e Ele te poda. Porque, na verdade, o que Ele quer, né? É a terceira coisa que está escrito aqui. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Será que você está se limpando na palavra do Senhor? Constantemente na sua semana? Eu queria, assim, exortar os irmãos, né? Animar vocês. Leiam e ouçam a palavra de Deus, né? De todas as formas, em todo o tempo, em música, em salmos. Se não está conseguindo orar, vai ler um salmo, sabe? Deus vai falar com você. Não fica lá tentando você mesmo locubrar, fazer. Abra a palavra de Deus, deixa Deus fluir. A palavra de Deus é como um rio, sabe? E é interessante isso, porque, na verdade, essa videira que Jesus falou lá atrás tem a ver lá no futuro, uma coisa do reino de Deus que está vindo, uma promessa, que ao longo de um rio haveria uma árvore, né? Que essa árvore, as folhas seriam para a cura das nações. Então Jesus é essa videira, né? Esse rio da palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra tem a ver com a inteligência, ela expressa a vontade de Deus. Se você quiser conhecer a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, conheça a palavra de Deus. E tem vezes que você tem que fazer, que nem Davi, né? Pregar para si mesmo. Já aconteceu com vocês também ou não? Davi falou assim: por que você está ansiosa, abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? E ele fica repetindo, né? Sabe, de manhã, quando você não tem vontade de levantar e você fala o seu nome mesmo, repete, fala: fulano, com você mesmo. Aí você chega no espelho, você olha aquele cara todo amassado assim, lava o rosto, fala: vamos, né? Não tem que ser assim? Né? Coitado do João. Eu faço ele levantar primeiro, lavar o rosto, depois ele acordar. Eu falo: João, primeiro lava o rosto, depois você acorda. Ele fala: tem que acordar. Não, vai lá, lava o rosto, depois você acorda. Mas é isso. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. E por último, essa palavra, não apenas estar em Cristo. Parece que muitas vezes a gente dá atenção para estar em Cristo. Mas existe Jesus está falando assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É interessante que a gente pode falar sobre fruto de muita maneira, né? Uma delas que eu ouço sempre é que você tem que discípulo produz discípulo, né? Então vamos fazer a igreja crescer. Mas esse fruto aqui, que é o vosso fruto permaneça, né? Eu creio que é o fruto da presença de Deus, é o fruto do Espírito Santo dentro de nós, né? Que é sim alcançar pessoas, mas é que o caráter de Cristo seja formado em nós. O fruto do Espírito é o amor dentro de nós. O que Deus quer, né, é que a gente saiba que só existe vida nele, então permanecer nele. A gente tem falado tanto sobre ser cheio do Espírito, estar em Cristo, andar em Espírito. Amém? Eu sou a videira verdadeira. Interessante, no final do capítulo 15, Jesus falou assim, ele não está preocupado aqui, vou deixar uma tarefa para vocês fazerem, a igreja tem que crescer muito, viu? A gente quer que a igreja cresça muito. Eu vou embora, vou deixar uma tarefa para vocês. Vocês são 12, vocês vão ter que multiplicar. Não é isso que Jesus está fazendo. Ele não deixou um alvo para eles, ele não deixou uma meta. Jesus não era um gerente. E ele falou: já não vos chamo servos, mas amigos. Quando Jesus falou assim: eu sou a videira e vocês os ramos, é diferente de uma organização, né? Eu sou o chefe, vocês são o senhor, vocês são os escravos. Eu sou o patrão, vocês os empregados. Vocês fazem parte daquilo que eu vou fazer.
Vocês fazem parte dessa videira, né? Vocês fazem parte dessa vinha, da Vineyard. Não de uma igreja que se chama Vineyard, não de um movimento, mas vocês fazem parte, né, da minha vida, se vocês estiverem em mim. Se vocês colocarem a sua confiança em mim, né, se vocês ouvirem a minha palavra, os meus mandamentos, lembra, nós falamos semana passada, amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, sobre toda a tua força, ou seja, colocar toda a tua confiança, com tudo, né? Com o meu coração, com o meu entendimento, com as minhas forças. Que mais? A última coisa? 4 coisas. Falei, perdi. Coração, entendimento, forças e alma, toda a tua persona. Fazendo isso, quando você está amando a Deus. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando o amor dEle nos toca, né? Quando nós somos cheios do amor dEle. Jesus, todas as pessoas perguntavam, o que eu tenho que fazer para herdar? Você não é fazer, você tem que nascer de novo. E aqui Jesus está falando, você tem que estar ligado à videira. Amém? Você tem que estar em mim, porque eu sou a fonte da vida. Aqui a ênfase não dá a impressão que é dar fruto, mas aquilo que Deus quis fazer, Deus chamou Abraão para viver o quê? Pela fé, né? E falou, você vai ser uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o propósito de Deus, né? Ele quer te salvar, né? Eu também ouvi uma outra frase de um pastor que eu achei muito interessante, falou assim, tem pastor que gostaria que só tivesse 2 eventos na vida do crente, né? O batismo e o enterro, né? Seria uma tranquilidade, né? O cara batizou, aí um dia volta aqui para a gente enterrar, tem certeza que foi com Cristo. Mas existe alguma coisa entre o batismo, né, e o seu funeral. Sabe? Tem alguma coisa que Deus te chamou para você fazer entre uma coisa e outra, que é viver a vida aqui. Que é a expectativa do reino na sua vida. Que Deus quer te usar, né? Quer fazer diferença onde a gente está aqui, né? Esse é o fruto que Jesus está falando, mas não tem como vocês dar fruto, não tem como vocês serem filhos de Abraão e abençoar a terra se vocês não estiverem em mim. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Se você quiser dar fruto, se você quiser ter vida, esteja em mim, permaneça em mim. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Interessante que muitas vezes a gente pensa de alguma maneira que a gente pode melhorar, né? Fala assim, olha, eu não posso ser salvo sem Jesus, mas depois que a gente... Não sei se você já pensou assim ou já conhece alguém que já pensou assim, né? De alguma maneira a gente acha que a gente consegue melhorar um pouco, né? Então Deus olha, se eu conseguir melhorar a minha teologia, o conhecimento teológico, então Deus vai gostar mais de mim. Se eu conseguir fazer mais justiça social, Deus vai gostar mais de mim. Se eu conseguir não faltar uma reunião na igreja, Deus vai gostar mais de mim, né? Se eu orar bastante, a gente sempre acha, né, que tem que fazer alguma coisa. Eu confio na graça de Deus, mas eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. Jesus falou, vocês não podem fazer nada, nem pela tua própria salvação, nem para melhorar o teu caráter, nem para te mudar, você não pode. Salmo diz, quem pode conhecer os seus próprios erros? Quem pode conhecer os seus próprios erros? Quem pode? Eu não posso. Mas no final aqui, né, se Jesus está falando, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Na verdade, eu sou a videira verdadeira. Se você estiver em mim, se você permanecer em mim, então vai haver fruto na tua vida. Amém? Vai ter vida na tua vida. E essa vida vai frutificar. É essa a promessa do Pai. É isso que está escrito aqui. Amém? Feche os seus olhos. Eu te pergunto essa noite, como você tem se relacionado com a videira? Onde tem estado o teu coração e onde tem estado a tua esperança? Será que você está agitado com muitas coisas que você tem que fazer ao seu redor? Ou como Marta estava,
Mesmo Jesus por perto, ela não conseguia aproveitar do benefício de Jesus estar dentro da casa dela. Ou como Maria, que Jesus falou, Maria escolheu a boa parte, que é estar com Cristo. E isso não vai ser tirada. Porque uma coisa só, você está preocupada, Marta, com muitas coisas, mas uma só é necessário, importante. E Maria escolheu essa uma coisa. Como está a sua vida? Estar em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Não que todas as coisas vão passar, que você vai apertar um botão e já vai ser totalmente diferente. Porque como a gente também viu na semana passada, a transformação é um processo que vai envolver o teu coração, vai envolver a tua mente, vai envolver a tua alma, os teus desejos, vai envolver as tuas forças. E isso Deus vai operando na tua vida por partes. É um processo que Deus vai operar na tua vida. Como diz ali em Romanos, não se conforme com a forma de pensar desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Na palavra de Deus que fala, filho meu, dá-me o teu coração. Começa por aí. Quando você coloca toda a sua confiança, os teus sonhos diante do Senhor, então a tua alma começa a ser curada. Quando você começa a estar como Maria, na presença de Jesus, você começa a ser curado. E quando você não fica esperando as coisas acontecer, quando você se esforça, como diz ali em Filipenses, operai, esforçai-vos, operai a vossa salvação. Porque mesmo quando você pensar que você está se esforçando, fazendo alguma coisa, é Ele que opera em vós. Sem mim nada podeis fazer. Não tem contradição, não tem novidade nisso. Mas façam. Tudo aquilo que tiver na tua mão para fazer, faça. Estando em Cristo, o Senhor vai prosperar, vai fazer acontecer na tua vida. Pai, nós colocamos cada um que está aqui essa noite, Senhor. Tu conheces como cada um está na sua jornada de vida. E se eles não, simplesmente se cada um, quem está aqui, que ainda não está em Cristo, que ainda não está andando com o Senhor, está andando por aí, está pagando sem rumo, Senhor. E não pode dizer que está com o Senhor. Senhor, mas essa noite, essa pessoa quer tomar Senhor, um passo, uma posição de te receber, Senhor, o teu amor, o dom gratuito de Deus, colocar a sua confiança em Ti, de querer andar com o Senhor. Nós oramos agora que o Teu Santo Espírito possa estar falando nesse coração, possa estar movendo lá dentro, possa estar falando com essa pessoa, possa lhe dar a convicção de quem Tu és, de como o Senhor a ama. Dar a convicção também do pecado, do juízo, Senhor, mas a convicção, a certeza da Tua graça, do Teu perdão, Senhor. Nós oramos e pedimos isso essa noite, Senhor. Nós oramos, Senhor, por aqueles, Senhor, que têm estado com o Senhor, mas de certa maneira estão como naquele primeiro versículo ali, estão e não estão, Senhor. Estão como se não estivessem. Estão, mas de alguma maneira estão com o canal interrompido para receber a seiva. Não tem tido comunhão com o Senhor. Senhor, tem se desviado, Senhor, por conta de pecado. Tem se desviado, Senhor, como diz ali Paulo, fala que um amou mais o presente século, o outro, deixou, não permaneceu, Senhor. Se tem alguém que está assim, Senhor, que está com seu coração endurecido, atordoado, está preocupado com outras coisas que não o Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor conceda misericórdia, Senhor, e arrependimento, para que te busquem, para que se coloquem diante do Senhor e sejam restaurados, Senhor, sejam curados, Senhor, sejam restabelecidos. Senhor, se tem pessoas aqui essa noite que estão como aquele versículo que diz que aqueles que dão fruto, o Senhor poda, corta, para que deem mais fruto. Senhor, que ninguém aqui fique se lamentando pela poda do Senhor. A palavra do Senhor diz ali em Jó, Senhor, que em capítulo 5, que diz que o Senhor
disciplina aquele que o ama, como filho, Senhor. O Senhor disciplina como pai aqueles que o Senhor ama. Pai, que nós possamos receber a poda do Senhor, ó Pai, sabendo que o Teu amor é o que produz isso em nós, ó Pai. Que o Senhor está preocupado conosco muito mais do que aquilo que nós podemos fazer. O Senhor está preocupado com a nossa vida. Pai, eu oro por todos nós, ó Pai, que têm estado com o Senhor. Que o Senhor nos fortaleça as nossas mãos, o nosso coração, porque nós queremos permanecer no Senhor. E nós sabemos que o Senhor é que nos garante, Pai. Somente pelo nada podemos fazer sem o Senhor operando em nós. E a Tua graça operando em nós, que nos ajuda e nos garante, Senhor, que possibilita, Senhor, que nós permaneçamos em Ti, Senhor. Por isso nós queremos descansar em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor.